Novo olhar. Um convite para você dar passos firmes e decisivos em direção ao êxito na sua vida. Com Jardel Estevão e Daniela Pagliuca. Programa Novo Olhar. Só os fortes dão conta. E hoje estamos muito bem acompanhados, né, Daniela? Olá, querido ouvinte, tudo bem? Mais uma segunda-feira que estamos aqui, né, Jardel, juntos. E hoje, com certeza, essa companhia vai fazer toda a diferença na vida de cada um de vocês e na nossa também. Com certeza. Então, assim, Renê, meu amigo, se apresente. Olá, Jardel. Oi, Dani. Muito prazer estar aqui com vocês no programa de vocês. Meu nome é Renê, sou psicólogo, facilitador, palestrante. Bom, como vocês, escritor, né? Fazemos algumas coisas aí. Nós até temos aqui o livro, né, do Renê. Esse livro aqui está saindo do forno agora. Renê, me conta um pouquinho desse livro. Saiu do forno recente, né? Como vocês sabem e acompanham, né? O Jardel e eu às vezes falamos bastante disso, da questão das críticas em relação às constelações familiares, né? Muitas pontuais, né? Outras faltam um pouco de embasamento. Então, há uns 2 anos a gente começou a fazer um levantamento dentro da obra de Bert Hellinger dos principais conceitos, né? Então, esse é um livro escrito a várias mãos, onde nós pesquisamos sobre qual que é a postura do facilitador, quais que são os temas, conceitos, da onde Hellinger tirou estes conceitos. Então a ideia é que isso seja um glossário, uma enciclopédia, um livro para que facilitadores possam pesquisar sobre as constelações familiares, interessados e também críticos, né, para conhecer um pouco do percurso de Bert Hellinger e da onde ele tirou os conceitos dele, as ideias dele na constelação familiar. Isso é muito importante porque para a gente criticar, a gente precisa primeiro conhecer, né? E a gente sabe que muitas vezes as críticas vêm de quem não conhece. Sim. Né? De quem nunca estudou, mas que só ouviu falar. Uhum. E aqui a gente hoje está muito bem acompanhado. René Schubert, né? É um conhecedor das constelações familiares, dessa teoria sistêmica. Também fez o prefácio do nosso livro, Sim, né, Jardel? sim, O nosso livro Um Novo Olhar para Si. Ele aceitou esse convite, fez um prefácio lindíssimo. Nosso livro está aqui, para quem está assistindo pelo canal do YouTube. O livro dele está aqui. Fala o nome do seu livro, para quem quiser também adquirir, Renê. Esse é Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética, da Reino Editorial, né, com coordenação da doutora Daniele Precoma. E nós somos mais de 22 coautores aí, né? Sim. Vários pesquisadores, inclusive passou aí com a revisão da Hellinger Schule, né? Então a gente teve aí um embasamento muito bom. Sim, e teve um aval, né? Sim. Muito grande. E o Renê, ele teve lado a lado com o Bert, né? Sim. E aí, conta um pouquinho desse contato com Bert Hellinger, Renê. Isso foi uma grande oportunidade, né? Primeiro como aluno, né? Poder estudar junto com ele, e posteriormente veio o convite também de poder traduzi-lo, né? E pude acompanhar algumas supervisões lá na Alemanha, depois aqui, né, no Brasil. Ele veio muitas vezes para cá, ele, a esposa dele, Sophie Hellinger. Então pudemos ver fases, né, do desenvolvimento da constelação. Hellinger, ele não era um profissional que fechava, ele mantinha ela aberto. Sim, ele tinha algumas frases muito contundentes, né? A gente falava que ele era o mestre minimalista, só que a gente tem que entender que aquelas frases eram para contextos específicos, era para aquele caso. Ele falava aquela frase e às vezes numa constelação seguinte ele falava o oposto. Aí você falava, nossa, mas você disse isso, agora é isso? Ele falou, sim,
naquele caso, era esta a dinâmica que se apresentava. Neste é uma outra dinâmica que se apresenta. Então isso é muito importante quando a gente vai ler os livros de Bert Hellinger ou assistir os seminários dele. Nós percebemos que às vezes ele faz afirmações naquele caso específico. E aquilo é para aquela pessoa, né? E aquilo reverbera naquela pessoa, tanto que nós pudemos ver feedbacks, né, de professores, de clientes, falando, olha, aquela frase naquele momento teve esse efeito sobre mim, sobre meu pai, sobre o meu sistema familiar, o meu sistema organizacional, até aqui. Aí já não teve mais esse efeito, né? Então a gente percebia que era uma coisa muito cirúrgica, né? E Hellinger vinha de várias escolas terapêuticas, né? Sim. O Jardel e eu estudamos várias escolas, continuamos estudando, né, várias escolas. Só que o Hellinger foi uma pessoa que, quando ele começou a trazer a constelação familiar, ele já tinha passado por muitas, né? Psicanálise, análise transacional, gestalt terapia. Então, realmente, a forma como ele falava com os clientes, o que ele pontuava era muito cirúrgico. Vinha de uma reflexão profunda, né? E nós que estávamos acompanhando isso, sentíamos isso, né? Nós éramos levados, mesmo que aquela afirmação fosse para aquele cliente específico, elas nos faziam refletir, né? Nas várias camadas do nosso sistema familiar, né? Porque nós acreditamos no pensamento sistêmico, né? Nós acreditamos que nós somos, né? A gente usa a metáfora da cebola, né? Nós somos camadas. Sim. Né? E a cebola tem várias camadas em vários momentos diferentes. E nós estamos aqui exatamente para isso, né? E quando a gente olha essas constelações, a gente sabe que existe aquele campo. Sim. Naquele caso. E hoje o nosso tema, né, Jardel, é sobre saúde na visão sistêmica. E eu acho que vem muito a calhar isso, né? Sim. Às vezes o que a gente olha numa situação específica para alguém está relacionado com aquele sistema, com aquele campo, com aquele movimento e com aquela dinâmica daquela pessoa, e não necessariamente é uma receita de bolo que a gente vai aplicar para todos. Por isso que é você estar ali aberto. E talvez seja essas, às vezes, as críticas, né? De quem não conhece, pega um livro ou pega as frases soltas, pega e acaba falando assim, eu posso fazer isso. Uhum. Isso é muito fácil. Uhum. Eu posso fazer. Sim, pode se copiar frases, né? As frases sistêmicas, como dizem, né? Sair falando frases sistêmicas à torta e à direita sem saber o real sentido que cada frase tem na responsabilidade, vida. A responsabilidade, né? Exatamente, a responsabilidade, a consequência, né? Para se dizer algo com aquela profundidade. Sim. Porque quando o Bert trouxe essas frases sistêmicas, é de tocar a alma. Sim. Sim. E a gente sente isso na nossa alma quando ela é verdadeira. Sim. Quando ela não é da boca para fora. Então, quando a gente fala de saúde sistêmica, o que você traz para a gente sobre saúde sistêmica? Legal. Eu separei 3 frases, né? Talvez para iniciar. Ou seja, eu vou fazer um recorte, né? Logicamente, a gente poderia fazer N recortes para esse tema tão rico, né? Vou começar com Freud, né? Sigmund Freud, pai da psicanálise. Ele dizia, o que é saúde? É você poder exercer plenamente o seu trabalho e o amor. Sendo que o Freud tinha claro que o amor era um desenvolvimento contínuo. Então ele sabia que não era algo estático. E ele também falava que o amor e o trabalho era uma responsabilidade individual. Logicamente, dentro de um campo coletivo, o individual, de lidar, saber se desenvolver dentro do trabalho e do amor. E aí eu já vou para Virginia Satir,
uma das professoras de Bert Hellinger, terapeuta sistêmica, né, familiar sistêmica, que dizia, problemas, a vida tem vários. O problema não é o problema, mas sim a forma como você lida com o problema. Essa é a questão. E aí eu vou para o último, que é nosso professor, Jardel e meu, provavelmente seu também, Stephen Hausner, médico e facilitador de constelações familiares, que afirma que responsabilidade é a habilidade de responder. E ele fala que saúde é uma resposta a um contexto, interno e externo. E a forma como você está administrando esse interno e esse externo, né? Então, como você responde a uma situação no trabalho? Como você responde a uma situação no seu relacionamento afetivo? Como você responde a um conflito no trânsito? E aí a gente vê a questão da saúde ou da doença se manifestando. Sendo que saúde aí a gente percebe uma flexibilidade e uma capacidade de repente, se retirar, recuar, rever. E a doença, uma rigidez, algo estagnado. A pessoa não consegue ver outras respostas, ou seja, a habilidade de resposta é falha. Né? Isso para todos nós. Né? Não estou falando especificamente de alguém, estou falando de todos nós. Então eu peguei essas 3 frases, né, para provocar esse tema, saúde sistêmica. Né? E olha que é muito profundo, né, Jardel? Muito profundo, muito profundo. Eu fiquei assim agora pensando em 1000 coisas, né, com essas 3 frases, com essas 3 situações específicas, porque realmente, se você está diante de uma situação, como que eu posso, se eu me retiro, se eu sei me retirar, é porque eu estou saudável. Eu fiquei né? Assim agora pensando em... Quer dizer, eu sei me retirar. E ontem até estava falando isso em família à noite, sabe? Foi interessante porque, até comentando, meu filho estava brincando, fazendo aquelas com os amigos, não sei como que fala, que um fala, o outro replica, sabe? Eu não sei como que chama isso, repente, tipo repente. Repete, sim. Sabe? Repentista. Repentista. Sim. Só que isso não vai dar numa boa coisa, né? Porque você começa, eu falei assim, é igual brincadeira de luta. Uhum. Aonde vai chegar? Brincadeira de mão. Brincadeira de mão, isso. A lutinha não vai dar bem. Então, aí começa assim, vamos fazer um repente. Um fala, o outro vai. E aí começou. E ele trazendo essa história pra mim, né, mãe? Eu fui num lugar, a gente começou a brincar disso daí. E aí um começou a falar que eu era filhinho de papai, que não sei o quê. Começou a me... falando que eu vinha de carro e começou a jogar coisas em cima dele. Eu falei assim, tá, e qual foi a sua postura? Uhum. Eu falei assim, a sua postura deveria ter sido assim, você gostou do que ele disse? Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, então qual deveria ter sido a sua postura? Saído. Sim. Vou tomar uma água, vou tomar um chá, vou tomar um refrigerante e ter saído. Aí ele falou assim, não, eu fiz o repente. Contrário. Eu falei assim, então, mas essa não é a postura correta. Se você tá saudável, e ainda eu falei isso pra ele, eu falei, se você tá saudável, você sabe exatamente a hora de você se retirar. E aí agora, quando você traz isso, é perfeito. Porque não é ter o sangue de barata. Sim. Né? Não é um engolir sapo. Sim. É você saber que você está bem. Sim. Está bem com as suas questões físicas, emocionais, mentais, espirituais. Então, por que você vai entrar num conflito? Porque você consegue, com a sua intuição aflorada, saber que isso vai desencadear algo lá na frente. E é exatamente isso que a gente olha com a saúde, né? Eu acredito que agora você trouxe bastante para todos nós essa coisa que que o Jardel propôs aqui, né? Saúde sistêmica, né? Você falou emocional,
racional, espiritual, né? Então a saúde, ela não é uma coisa só. Elas são várias camadas, né? E às vezes, naquele momento específico, eu não estou bem, de repente, no relacionamento afetivo, com aquela pessoa, e talvez seja importante eu falar, olha, agora eu não consigo debater isso com você, falar isso para você, é difícil. E às vezes é morte. Eu vou morrer. Vida e morte é uma decisão. Saúde é uma decisão. Exatamente. A gente decide todos os dias para onde a gente quer olhar. Exatamente. Só que às vezes isso tá tão inconsciente e a gente não percebe, né? Quando a gente olha para essa saúde sistêmica, tem uma fala, né, que diz: antes doente do que sozinho. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. A solidão, ou a decisão, né? A gente brinca, né, com a palavra decisão, que decidir é você ficar cindido, né? Você ficar dividido, sendo que você não pode ter tudo, né? Então, na hora que eu tomo uma decisão, sim, existe uma perda. E a pessoa saudável, ela concorda com isso. Sim. Né? E quando você fala de vida e morte, sim, na decisão existe um sim para a vida e também um sim para a morte, aquilo que eu perdi, aquilo que eu deixei, né? Agora, eu não posso ficar com as duas coisas. Eu decido por uma. E, logicamente, isso no processo, né? Você usou aí a palavra intuição, eu não acerto o tempo todo. Então, eu vou ter um ônus. Não dá para ter bônus o tempo todo. E aí a saúde entra também na administração desse ônus, né? Tipo, do que eu perdi, do que eu falhei, do que talvez eu precisa dizer ao outro, sinto muito. Né? Realmente não estava num bom dia, não estava num bom momento, me excedi, não sabia administrar aquilo de uma melhor forma, né? Então saúde também é reconhecer os ônus da vida. Sim. E que nem sempre eu estou no melhor dia. Na verdade, nós variamos, né, de bons dias, maus dias. Né? Antigamente se falava, né, você acordou com o pé esquerdo, né? Você saiu da cama meio torto, né? E aí vai fazendo coisas tortas. E aí, às vezes, sim, é importante. Se a gente tem um amigo, um familiar, um terapeuta que fala, não, para um pouco, respira fundo e recomeça. Porque se a gente vai atrapalhado, tropeçando, a gente vai que nem o dominó, né? Derrubando várias peças, né? E aí tem aquela imagem que é muito bonita, no campo da constelação a gente vê bastante essa imagem, né? Do dominó caindo, e aí a gente vê que uma peça ela sai. E aí para, né, de cair, porque ela se retirou daquela situação. É como se aquela peça falasse, ok, eu não vou participar desse movimento, eu vou me retirar, porque eu não estou bem agora. E às vezes essa peça pode ser você, pode ser eu, pode ser o Jardel, pode ser esse ouvinte que está assistindo o nosso programa, né? Que está tocando agora. Como que ele pode ser essa peça que se retira desse, vamos dizer, universo ou desse campo, né? Onde de repente uma família inteira tem problemas respiratórios, uma família inteira sofre, né, com questões cardíacas. Ele pode pensar, mas isso é hereditário, né? Como que ele pode olhar para isso? Como que ele pode ser essa peça, Renê, que sai desse dominó? Boa. Eu acho que uma das coisas, né, vocês perguntaram do Bert Hellinger, né, como foi estar com Bert Hellinger, então é interessante que Bert Hellinger sempre nos chamava a atenção para meditação, né? Nós começávamos o seminário com uma visualização, às vezes até o intervalo tinha outra e no final do dia outra, né? Ele focava muito nisso, né? E talvez
entrando um pouco aí na cultura do cinema, né? Eu vou evocar aqui o mestre Yoda, né? Que falava da importância da meditação para você estar presente, né? Naquele momento. E o Hellinger, ele falava isso, estar presente. Então, vamos pegar o exemplo que você falou da questão cardíaca, né? Então, de repente, é uma questão muito recorrente na minha família, nos homens de minha família, e agora eu estou falando como um homem. Então, dependendo da minha idade, dependendo da forma como eu levo minha vida, meus hábitos e meus vícios, pode ser perigoso. Então, eu paro e reflito sobre como está meu corpo agora. E o Hellinger, ele falava isso. Ok, fecha os olhos, sinta seu corpo. Há algum incômodo agora acontecendo no seu corpo? Como é esse incômodo? Né? Então, ele chamava atenção, porque muitas vezes no dia a dia, na correria, eu não faço isso. E eu tô com dor e vai com dor mesmo. Né? Eu estou com incômodo, vai com incômodo mesmo. Então, ele falava dessa importância de... Não, para um pouco. Respira, sente. E não é sentir e falar, não, isso não faz parte de mim. Não, é sentir, olha, isso está fazendo parte de mim agora, eu estou sentindo esse desconforto, essa dor agora, e a partir daí, que decisão eu tomo em relação a isso? Eu vou a um médico, eu vou ao dentista, eu chego para o meu cliente, eu falo, olha, não estou bem agora nesse momento, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar. Quer dizer, com qual frequência você faz pausas no seu dia a dia? E eu estou falando de pausas conscientes, né? E a gente sabe, na psicologia organizacional se fala disso, né? Ah, não, você está lá no computador, para uns 2 minutos, pisca, respira fundo e volta, né? Quer dizer, a gente tem vários campos do saber que falam disso. E aqui a gente está falando assim, é importante. A questão é que a gente não faz isso. Exatamente. A gente vai que nem o The Flash, vai correndo, e aí, de repente, alguém pergunta, por que você está correndo? Eu sou o The Flash. Existe uma possibilidade de eu não correr, né? E aí você já está ou em burn-in ou burnout. É verdade. Ou não mais aqui, né? Ou não mais aqui. Aí é o mais trágico de todos. Mais trágico. Foi e nem percebeu. Exatamente. Aí os outros aqui percebem, né? Sim. Trabalhava tanto, fazia tanto, a gente avisava, né? E isso é muito interessante porque são os sintomas que nós não olhamos. Né? O corpo, ele é a consequência já, né? O corpo físico, né? Sim. Ele vem depois de toda a alma já está mostrando. Sim. Isso é uma coisa que eu sei que vocês, no instituto de vocês, olham bastante para essa questão, né? E que a gente trabalha bastante como facilitadores. O que está aparente, o que está visível, e muitas vezes na constelação, e era uma das coisas que o Hellinger falava, o que você vê, o que naquela cena, naquela fotografia te destaca, e aí é o cliente, muitas vezes o facilitador não, mas o cliente fala, putz, isso é minha vida exatamente assim, e aí a gente pede, o quê? O que você está vendo? Não, essa dificuldade aqui com meu pai, eu de costas para o meu pai, essa dificuldade que eu tenho, nossa, é exatamente isso. E é como se naquele momento, na constelação, acontecesse uma pausa. Uma pausa onde você é o observador, sim, de uma dramatização, de uma representação, de uma pequena cena da sua vida. Né? Não estamos vendo a vida inteira do cliente, é só uma janelinha. O Peter Spelter falava bastante isso. Constelação é uma janela. E naquele momento daquela janela, talvez algo essencial, fundamental, que tem a ver com saúde, aparece. E o cliente fala, isso é difícil para mim. E a partir daí, que a gente parou, respirou, viu, sentiu,
a gente vai tomar uma decisão. Não o facilitador, o cliente. Exatamente. Nunca é o facilitador, né? Porque Exatamente. a decisão é do cliente. Sim. Então, acho que a gente vai agora para o nosso Intervalo, né? intervalo. E aí, Isso. voltamos daqui a pouquinho. Dois... Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 10h25. Vibe Mundial FM. Das sombras do tempo, ele ressurge, chamado de A Besta 666, temido como o homem mais perverso do mundo, adorado como o mago do novo Aeon. Aleister Crowley retorna para contar a sua verdadeira história, uma jornada fascinante por um labirinto de poder, mistério e magia. De sua infância marcada pela repressão, a ascensão como profeta de uma nova era em que proclamou: "Faz o que tu queres, pois é tudo da lei." Crowley, o mago do novo Aeon, todos os sábados de 1º a 29 de março, às 20 horas no Teatro Santa Cruz. Os portais estarão abertos. Você terá coragem de atravessá-los? Texto e direção: Claudinei Prieto. Ator: Alexandre Jabali. Adquira seus ingressos em simpla.com.br. Apoio Vibe Mundial FM. Olá, eu, Val Capelli, convido você para fazer o curso de Metafísica da Saúde, que terá início agora em fevereiro. Descubra os seus talentos, aprenda a lidar com as suas emoções, conheça as causas emocionais das doenças. É uma lição de vida através do corpo. Esse curso ajuda você a se curar com a nova consciência e as mudanças de atitudes. As aulas são presenciais ou online. Participe! Acesse valcapelli.com ou 5072-6448. Ligue ou mande mensagem 5072-6448 valcapelli.com. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Dia 11 de maio é dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do GRAAC e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada grátis transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em graac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim. GRAAC, um hospital cheio de vida. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 10h28. Olá, estamos aqui no nosso programa Novo Olhar e hoje muito bem acompanhados, né, Daniela? Ah, essa companhia aqui é especial. Nós temos o nosso curso de formação em saúde sistêmica. O Renê vai dar uma aula maravilhosa sobre saúde. Então, se você está de fora e quer entrar, nós estamos de portas abertas. É só entrar em contato com a gente do Instituto Estevão, faça parte do nosso curso que está maravilhoso, tem muitos alunos já. E Sim. Acho que é importante esse olhar para a saúde, né? O que seríamos de nós se não olhássemos para a saúde, né? Com certeza. Então, assim, se você está ouvindo a gente, mande uma mensagem para o WhatsApp 19983084331 1983084331. Esse telefone é do Instituto. E hoje a gente também trouxe para você, como a gente está falando de saúde, nós trouxemos aqui o incenso da Fênix, né, Jardel? Exatamente, os incensos Fênix são nossos patrocinadores e
Hoje estamos com alecrim, né, Daniela? É, o alecrim, olha aqui, gente, alecrim. Por que a gente trouxe alecrim? Porque nós estamos falando de saúde e o alecrim tem tudo a ver com essa questão da saúde mental, né? Ele é ótimo, ele é maravilhoso para quem tem aí dor de cabeça, Sim. né? Para trazer calma para os nervos, então é sempre bom ter aqui um alecrim em casa. A gente põe na comida alecrim, né? A gente Não faz só incenso, banho. mas tem Sim. ali, ó. Aqui, olha, a gente tem muitos produtos do incenso Fênix, né? Da empresa Fênix, que é de alecrim. Então, você pode entrar no site da Fênix, você pode colocar lá o cupom de desconto Novo Olhar. Novo Olhar. Se você coloca o cupom de desconto Novo Olhar, você já tem aí um desconto de 15% nos produtos deles. Maravilhoso. Esse aqui de alecrim, eu fiquei apaixonada por ele. Com certeza. Né? Olha, a sua mente vai clarear, a sua tranquilidade, né? Vai trazer mais saúde para o seu lar, para as pessoas que estão no seu ambiente. Pode ser o ambiente empresarial, né? Que hoje é tão importante a gente também trazer essa harmonia, essa calma, Sim. né? Para esse ambiente onde a gente precisa ter esse bem-estar das pessoas que lá trabalham, né? Geralmente você às vezes acorda já com dor de cabeça, de só pensar no que tem para fazer. Então você já deixa lá, acende o incenso de alecrim no seu ambiente, seja ele qual for, e aproveite essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui com o Renê, que é nosso grande amigo. Sim. É uma referência no Brasil na área de constelações familiares, e a gente quer conversar sobre saúde, Renê. Como que é a saúde na visão sistêmica? Se a gente pegar o próprio nome, né, da original da constelação familiar, ou seja, a colocação familiar, a configuração familiar, ou o lugar que a gente ocupa dentro da família, às vezes tem certos lugares que são funcionais para o sistema familiar, são importantes para o sistema familiar, mas que têm consequências sobre mim, né? Ou seja, às vezes eles não são bônus, são ônus, são difíceis. E aí a questão é, hoje, eu como adulto, como eu lido com esse lugar, né? E pegar o exemplo que você trouxe do ambiente profissional, né? Muitas vezes, a partir do meu currículo, a partir das minhas atribuições e talentos, eu sou colocado num determinado lugar. Só que esse lugar tem outras pessoas. Ele tem outros potenciais. E às vezes eu consigo me adaptar bem, me flexibilizar bem, e aquele lugar tem uma sinergia comigo. E aí a equipe toda funciona como um corpo e tem muita potência. Outras vezes, de repente, eu não estou conseguindo lidar bem com aquele grupo. Eu tenho minhas ressalvas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas fofocas, e aí de repente eu percebo que nada dá certo. E aí eu começo a falhar, eu começo a adoecer. Nesse sentido, trazer o termo de adoecimento como tropeços. Logicamente, tropeços todo mundo vai tropeçar, né? E a gente está falando de uma coisa que acontece com todo mundo, né? A saúde ela é para todos, assim como a doença é para todos, né? Eu acho que aqui nós estamos no Novo Olhar exercitando isso, quer dizer, no fato da saúde e da doença, como eu estou agora. E se eu percebo que eu estou desalinhado, desequilibrado, quem também está envolvido nisso? Meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meus pais? Quer dizer, como que meu desequilíbrio ou deslocamento, estar fora do meu lugar, afeta o meu meio? Por isso que a gente fala em saúde sistêmica, né? Porque
a minha doença, o meu desequilíbrio, ele não é apenas meu. Então, digamos aqui, né, marcamos um horário aqui, né, para essa entrevista, estar com vocês aqui. De repente, o metrô com o qual eu vim tem um problema, que pode acontecer, mas eu não consigo chegar no horário. Isso vai ser um distúrbio, né, porque ele vai atrapalhar toda a programação, né, de todos vocês, da rádio, etc., por causa de uma coisa que aconteceu lá. Logicamente que a gente pode falar, não, mas isso é um acaso. Nós não acreditamos muito em acasos, né? Nós acreditamos em responsabilidade. Então, novamente, qual que é a minha habilidade de responder para esse distúrbio, para este desconforto, para essa perturbação? Né? Como que eu consigo me adaptar? E às vezes a gente percebe que recorrentemente no ambiente de trabalho, na família, no relacionamento afetivo, como nos dizia Caetano, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Tá certo, eu gosto desse trechinho, né? Quer dizer, quando eu estou fora do meu lugar, eu tropeço. Sim. Só que aí eu começo a tropeçar com muitas coisas, inclusive coisas que eu até então fazia muito bem, né? E aí talvez eu precise de um novo olhar. Um novo olhar no sentido talvez mais paciente, meditativo, presente. E aí? É possível mudar esse lugar? É possível mudar essa atitude? É possível mudar essa forma de agir, pensar e sentir? Né? E aí, a gente estava falando disso antes, né? As várias camadas no nosso corpo. Pensar, sentir, agir, né? E às vezes elas estão desalinhadas. Eu sinto uma coisa, eu penso outra, eu ajo outra. Totalmente fora, né? E como isso vai perturbar o Jardel, como isso vai perturbar meu meio, né? Que conflitos isso vai causar, né? E eu lembro agora de uma frase do Dr. Jorge Forbes, na psicanálise, que fala: para tudo nessa vida tem remédio. A vida não tem remédio. Ela precisa ser vivida. Né? E aí é a questão. Qual que é a fórmula que cada um de nós três encontrou para viver em cada uma das várias camadas dessa vida? Né? Até aqui, no programa de rádio, parece que as coisas estão indo bem. Até aqui. Exatamente, porque nós estamos no aqui e agora. Sim. Então, nesse aqui e agora, nós arrumamos uma forma de nos adaptarmos. Uhum. E eu acho que é isso mesmo, né? É o adaptar no momento. Sim. Como que eu me adapto àquela situação que está presente agora? Não adianta eu pensar no amanhã. Como que eu vou me adaptar se eu tiver tal coisa? O que vai ser de mim se acontecer tal coisa? Não. É naquele momento, como que eu vou reagir? E a gente tem que sempre reagir dessa maneira, né? Você falando de corpo, me veio essa questão. Quando a gente olha para o nosso corpo, né? A gente pensa que esse corpo é só nosso. E na verdade não é, né? Nós somos um corpo, mas esse corpo, ele faz parte de um corpo universal, né? Somos seres relacionais. Exatamente. E aí que o meu corpo interfere no seu corpo, que interfere no corpo do Jardel, que interfere num corpo social. Estamos todos unidos. Unidos por fios invisíveis. Uhum. Então, quando o meu corpo, de alguma maneira, está em desordem, está desestabilizado, ele vai influenciar em todas as minhas relações. Sim. Então, se eu adoeço, ou parte minha está adoecida, todos aqueles que de alguma maneira eu me relacionar também vão sentir esse adoecimento. Direta ou indiretamente, né? O tempo todo nós estamos reverberando. Essa é uma palavra que a gente usa bastante no nosso trabalho, né?
qual que é essa reverberação, né? Então, para vocês, né, que estão escutando esse programa, como isso está reverberando no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, né? Que ideias novas, olhares novos ou não isso trouxe? Mas sim, o tempo todo nós estamos afetando e sendo afetados pelo nosso entorno, né? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, né? Uma cidade com maravilhas, mas também uma megalópole com uma poluição atmosférica, visual, ruídos que nos afetam o tempo todo. E todos nós três temos que dar um jeito de administrar a cidade, os meus conflitos internos, externos, o tempo todo, né? Você falou adaptação, ajustamento. Como que eu estou aqui agora? E nesse momento aqui agora, o que eu preciso? É algo que eu posso prover para mim? Ou de repente eu preciso virar para o Jardel e falar, eu preciso da sua ajuda, Jardel, nesse momento eu preciso que você me ajude. Quer dizer, eu consigo também lançar a mão para o outro ao meu lado e falar, tá difícil para mim sozinho, eu preciso de ajuda. E eu acho que isso também vem muito do autoconhecimento, né? Que talvez falta hoje as pessoas buscar esse autoconhecimento, né? Quem ela é, do que ela precisa, quais são as suas necessidades no seu dia a dia, até onde ela dá conta sozinha, até onde ela precisa de ajuda, até onde ela está fazendo aquilo que realmente cabe a ela, no lugar que é dela, até onde ela está carregando sacolas que não são dela e ela precisa também deixar, porque isso tudo adoece, né? Se a gente levar, por exemplo, pro lado da escola, quantos professores nós não temos adoecidos porque querem se colocar no lugar de pais? Muitos. Quantas crianças não estão adoecidas porque querem se colocar no lugar dos pais? E eu sei que você tem muita propriedade para falar dessa área também, né? Então, fala um pouquinho pra gente, que daqui a pouco a gente já tá terminando o nosso programa e eu não posso deixar, porque eu sou apaixonada pela pedagogia sistêmica, né? Não vou deixar você ir embora sem falar um pouquinho da questão por que as crianças adoecem. Sim. As crianças, elas carregam no corpo delas a Gláucia Paiva, ela usa uma metáfora, ela fala da mochila transgeracional, né? Então, imaginem que vocês estão carregando uma mochila com coisas, sim, dos antepassados de vocês. E expectativas, muitas expectativas. Do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da professora, da escola, né? E sim, a criança, ela ainda é um ser em desenvolvimento, ela ainda é um ser, em muitos aspectos, imaturo. E ela não sabe lidar, talvez, com tudo isso. E ela vai tentar do jeito dela. Às vezes ela vai tentar pelo viés da arrogância, né? Ela vai ser maior que a professora, que o professor, maior que o pai ou que a mãe, ou a agressividade, né? Na verdade, a agressividade é um fator natural. Todos nós temos em nós agressividade. A questão é como que isso vai fluir pelo nosso corpo. E aí entra o papel do professor, sim, dos pais, mas vamos falar do professor. O professor, ele não é pai, não é mãe, não é tio, não é tia. Ele é um profissional habilitado para, muitas vezes, apontar para o aluno, olha, o que é esperado é isso, e o que você tem manifestado é isso. Né? Você está fora, né? Eu estou esperando isso, tal. E às vezes, sim, essa criança, ela está sobrecarregada. Ela não está sabendo lidar com as várias demandas. E a gente teve recentemente uma situação aqui no Brasil onde teve que vir uma lei proibindo o celular dentro da escola. Sim. Porque em sala de aula as crianças estavam tendo múltiplos estímulos
de vários lugares, e a gente sabe, um celular ele traz um mundo. E com todas as responsabilidades, pesos, expectativas que o mundo tem. Né? Como, por exemplo, administrar minha rede social. A escola não é para isso. Né? A escola está lá para ensinar, sim, matérias, ensinar formas de lidar socialmente com os colegas. O celular estava fazendo muito ruído. Sim. O celular estava sendo um muro nas relações. E a gente está vendo agora nas pesquisas o quanto esses jovens, essas crianças, estão brincando, estão se relacionando. E é isso que é para acontecer na escola. E aí o professor pode ser professor, o aluno pode ser aluno. Né? Agora, se eu pego o meu celular e o Jardel está aqui falando, eu falo, não, mas ó, isso aqui está errado. Ó, eu fico toda vez retrucando. Né? Ou, na verdade, eu não estou prestando atenção no que o Jardel está falando, porque eu estou com múltiplas telas ligadas, às vezes até sendo exposto a perigos. Sim. Né? E a gente sabe que muitas crianças estavam correndo riscos no sentido do abuso, né, que acontece nas telas. O Jardel e eu falamos disso recentemente numa live. Na live, exatamente. Então, olha isso, né? Como que a gente... tudo caminha para um lugar saudável. Mas os sintomas da doença, eles são importantes, né? Porque eles são bioindicadores de que algo precisa ser visto que não está sendo visto. Então, quando se enxerga, né, que o celular, ele tem essa dupla função, porque ele é ótimo, ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte da nossa tecnologia, mas ele também tem que ter esse olhar, né, o quanto, em que momento, porque ele também pode levar a vício. Sim. Sim. Né? Imagina, criança viciada no celular. Ele leva, né? Porque eu sou um exemplo, né? O quanto tempo, de repente, num vídeo que a gente vai, né, rolando, a gente percebe que a gente ficou 20 minutos, 30 minutos, uma hora, e eu não percebi o tempo. O quanto isso é um gatilho de ansiedade ou de tristeza, de isolamento. Quer dizer, se isso acontece com um adulto, quiçá com uma criança, com um jovem que ainda não tem as mesmas ferramentas emocionais, maturacionais que um adulto tem. Então, sim, é uma questão séria. Que bom que os adultos tomaram a frente aí. Né? É uma pena que a gente precise de uma lei para proibir o celular dentro das escolas. Mas parece que para a sociedade como um todo estava difícil de estabelecer esse limite, que é um limite saudável. Sim, eu preciso, como você falou, a ideia aqui não é falar que o celular é uma coisa ruim. Não, ele não é ruim. A forma como eu lido com ele pode ser ruim. Né? E eu acho que pode pegar um gancho, assim, aplicou nas escolas, aplicou para as crianças, mas será que eu também não posso olhar para o quanto eu, adulto, deixo de fazer minhas coisas, ou deixo de produzir, ou deixo de estar com a minha família para estar no celular o tempo todo? Será que realmente eu não estou deixando de ter esse contato, essa interação? Um momento de qualidade. Exatamente, porque eu estou presente de carne, né, de corpo, mas a alma, o espírito já foi faz tempo, né? Por isso que o Léo Freiman, entre outros profissionais, falam do termo autismo digital, né? No sentido de uma ausência. Quer dizer, eu estou aqui de corpo presente, mas eu não estou me relacionando com você. Eu estou me relacionando com múltiplas coisas que estão passando no meu celular. E me relacionando, entre aspas, virtualmente, que é totalmente diferente daqui. Né? Então, são questões importantes, né? E sim, os professores, como mestres, né? Eu tive vários mestres aí como professores, eles vão mostrar para a criança até onde ela pode ir, onde é melhor ela esperar mais um pouco, como adulto, né? E sim, se o professor tiver claro a importância do lugar dele, ele não vai ultrapassar esse lugar.
Que é a mesma coisa nós facilitadores. Sim. Nós não somos pai e mãe de nossos clientes. Nós não somos irmão e irmã. Nós não somos amantes. Nós somos facilitadores. Nós vamos facilitar processos e nos retirar daquilo lá, né? Renê, estamos chegando no fim do nosso programa. Eu queria perguntar para você o que você pensa do futuro, Renê? O que você quer no seu futuro? Eu acredito no futuro como uma criação, especificamente numa cocriação, né? Como que a gente está fazendo aqui. Então, sim, com algumas pessoas nas quais confio, vamos cocriar ferramentas, recursos que possam possibilitar a saúde, né? Sim. Então, quando eu olho para o futuro, eu penso naquilo que Anton de Cron me ensinou, na maletinha, na maleta de recursos. Eu vejo que eu estou colecionando mais recursos e eu vejo que no futuro eu vou aplicar ainda mais esses recursos, assim como você, através do seu instituto, né, através do trabalho de vocês como professores, facilitadores. Eu, como terapeuta, eu vejo essa questão de uma maleta de recursos e eu posso dizer hoje que são recursos que mostram seus efeitos através da minha clientela. Então, eu olho com otimismo para o futuro. E se faltar o otimismo, eu vou tentar encontrar ele, porque ele é uma construção também necessária. E uma pergunta, Renê, para você. Quem era Renê antes das constelações e quem é o Renê agora, depois das constelações? Como profissional da psicologia e da psicanálise, eu acho que a inquietude fazia parte, né, de procurar ferramentas. E a constelação, no meu caso, entrou como uma ferramenta, né, uma ferramenta para o ambiente familiar. E minha clientela correspondeu a isso. Ela falou sim, né, isso faz sentido. Então eu percebo que o antes, né, voltando para a metáfora da maleta, ele tinha uma maleta com alguns recursos, mas faltavam recursos. E depois acrescentou mais um. Eu acredito que a constelação também, por ser uma abordagem terapêutica, quer dizer, ela não é um método, né, mas uma abordagem, ela traz muitas outras escolas ou pensamentos juntos. E isso me obrigou a pesquisar mais. Por exemplo, análise transacional, gestalt terapia. Então, eu acredito que a constelação me trouxe um novo olhar. E essa sua maleta está aberta, né? Está aberta. Eu acho que isso, né? Isso é muito importante para nós que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos com esse novo olhar, de estar sempre abertos. Sim. O Renê, então, assim, olhando ali para a câmera, para os nossos alunos, né, que às vezes se sentem inseguros nessa área de terapia. Renê, dá para viver de terapia ou não dá? Sim, sim. É uma filosofia de vida. Sim. E sim, se você partir do princípio que nunca acaba, quer dizer que você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se trabalhando, sim, ela é rentável. Sim. Para você, para sua família, para os seus clientes, porque nós co-criamos. Eu, pelo menos, acredito na terapia como uma cocriação. Sim. Né? Então, sim, é possível viver, né, com isso. Mas, como você colocou, bem importante, aberto. Não pode fechar. Fechou. Estagnou. E estagnou, morreu. Estagnou é aquilo que você falou, é o tropeço que a criança, né, o bebê, ele tropeça também, mas ele acredita que ele consegue levantar e ele dá os passos e anda. Sim. Né?
E se você tropeçar e achar que ali é o seu lugar, lá embaixo, aí você está estagnado. Então, é o que a gente sempre fala para os nossos alunos e falamos para você, querido ouvinte. Você pode ter uma vida saudável. Você só precisa olhar para onde você ainda não olhou. Não é isso? Exatamente. Aí a gente está finalizando aqui. E, Renê, conta para eles as suas redes sociais. Sim. Para quem quiser me seguir, no Instagram é o @FamilyConstellation ou @PsyTalks. E no blog aconstelaçãofamiliar.blogspot.com. É isso aí. E nós finalizamos, né, Pedro? Isso, finalizamos aqui esse programa. E na semana que vem, segunda-feira de carnaval. Nós temos um às programa. 10 horas da manhã. Um programa especial de carnaval. Teremos um programa especial. Jardel tá até fantasiado. Vai fantasiar, viu? Não percam, segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã. Programa especial de carnaval, né, Dani? Com muita alegria, com muita saúde, com muita prosperidade, e estamos aí, sempre com vocês. Gratidão, viu, Renê, por estar aqui junto conosco e por também aceitar o nosso convite de dar aula no nosso curso. Prazer Gratidão, estar viu? com vocês. Beijos. Tchau, tchau.